O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, em muitos aspectos, o tempo do Advento se compara ao tempo da Quaresma, não só pela cor dos paramentos do padre, cor roxa, como também por uma programação, por uma caminhada que tem em vista a nossa renovação interior, sendo que, diríamos, a programação da Quaresma é muito mais intensa, é muito mais forte, é muito mais dura. Enquanto que a proposta do Advento é mais amena, é mais suave, é devagar, que vai nos propondo, pois, a importância da nossa renovação interior. A sugestão dos temas com vistas à nossa conversão são, diríamos, sutis, assim, mansas, conquanto, é claro, profundas, e propícia para a época que é a preparação para o Natal do Senhor, que, como sabemos, é um tempo, um clima todo especial, de grande ternura e de grande capacidade de enternecimento. Aliás, é exatamente a isso que nos chama hoje a liturgia da palavra, a começar do livro do profeta Isaías, esta visão profética do capítulo 11, em que todos os contrários se encontrarão. A criança enfiará a mão na toca da serpente venenosa, que não lhe fará mal algum. A ovelhinha vai brincar com o leãozinho e, numa boa, novos tempos. Esse tempo propiciará, pois, a paz do príncipe que é nosso Senhor Jesus Cristo. É uma visão paradisíaca, ou seja, de um paraíso no meio da dureza, dos relacionamentos, da realidade da vida como nós muito bem conhecemos, como estamos longe desta visão de Deus sobre as nossas realidades tão contraditórias. Mas fica aí, é exatamente a isso que o nosso coração anela, ansia. É a paz, é um tempo novo, é uma época nova que
claro, surgirá quando nós nos concedermos essa oportunidade, quando nós nos dermos esta chance. Ou, como disse o grande cantor, quando nós dermos uma chance à paz. A leitura do Santo Evangelho também nos surpreende neste sentido. O evangelista São Lucas, que é muito mais completo, porque ele exala a misericórdia de Jesus no mundo, para as pessoas. Ele diz que o Espírito Santo suscitou uma espécie de uma comichão. O Papa Francisco não fala em comichão, que é uma palavra nossa. Ele fala de uma moção interior. Ou seja, Jesus, pelo Espírito Santo, sentiu a partir de dentro dele uma vontade. E qual foi esta vontade? De exclamar, de dizer: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus não se controlou, não se conteve, teve que exclamar em voz alta esta gratidão ao Pai. Queridos irmãos e irmãs, nós também precisamos retornar ao estágio da simplicidade, da comoção interior, que possa fazer-nos abrir nossa boca, não só para nos queixarmos, não só para nos comiserarmos, não só para murmurar, ralhando com Deus, e muitas vezes fazemos isso, né? Ralhamos com Deus, não só para ver as cores escuras, sombrias, para nós tristes, mas para também contemplarmos a obra de Deus, o caminho de Deus, a passagem de Deus, a presença de Deus na nossa vida, na nossa história, no meio de nós. A presença de Deus, como diz Jesus, nos pequeninos, que são, pois, detentores da revelação do Pai, conforme constatou Jesus. Jesus, desde a infância, teve a experiência entre os sábios, entre os doutos. Ele, aos 12 anos, de fato, perdeu-se da companhia da caravana dos pais e foi encontrado lá no templo, entretendo-se a discursar, a perguntar, a responder aos doutores da lei. Jesus, portanto, conhece também este ambiente, digamos, de conhecedores, de intelectuais, sobretudo no âmbito da lei, habituados a prescrutá-la. Jesus, sendo o próprio Deus, sabe, mas o seu coração se enterneceu ao perceber que o Pai gosta de revelar, pois, seus segredos ao coração dos simples. E assegura que exatamente existe uma comunhão entre ele e o Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, a profundidade, o oceano de Deus, a não ser através do Filho e aquele a quem o Filho quiser dizer. E depois disso, Jesus faz então uma consideração sobre a importância de nós tomarmos posse destes segredos, destes mistérios, de nós tomarmos posse desta posse do mistério de Deus em nós, se nós formos simples,
pequeninos. É exatamente Jesus que elogia esta posse que nós já podemos possuir e que tantos outros na antiguidade não puderam ter, não puderam ver. Felizes os olhos que veem o que vós vedes, porque muitos profetas e reis quiseram ver, quiseram ouvir e não puderam. Então Jesus está dizendo que nós somos privilegiados. Nós não vivemos no Antigo Testamento. Nós já temos a plenitude do conhecimento do mistério de Deus que Jesus nos revelou e que está contido no Evangelho inteiro, que é a plenitude, que é a perfeição do Antigo Testamento. Já possuímos então Cristo presente em nossa vida, através do Espírito somos todos batizados. Possuímos a presença do Cristo presente em nossa comunidade a partir de nós mesmos. Lá onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus que se manifesta na sua presença para nós, nos pobres. Tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos foi a mim que o fizestes. O contrário também. O que deixastes de fazer ao menor destes pequeninos foi a mim que não o fizestes. Portanto, Jesus que se mesma se identifica, pois com realidades, diríamos, bem palpáveis, que podemos até mesmo tocar. Deus, que é puro Espírito, se deixa tocar em coisas tão simples e aparentemente tão insignificantes. Como um pobre, como uma criança, como alguém enfermo, como alguém em desespero. A capacidade, portanto, de vermos, de percebermos, para podermos então, como Jesus, exultar no Espírito, pois foi contemplando isso que Jesus então sentiu esta comoção, esta moção interna e exultou ao Pai. Meus irmãos e irmãs, vamos pedir para nós a sensibilidade. Sensibilidade significa a capacidade de nós sentirmos, de notarmos, de vermos a presença de Deus no meio de nós e que nos vem para nós que temos a fé de um modo ainda mais perceptível na Eucaristia, nos sacramentos, nesta época em que tantos, voltando-se mais para a fé, para a Igreja, procuram o sacramento da reconciliação. Que possamos assim, neste tempo do Advento, fazendo a nossa caminhada de conversão, perceber, pois, a mensagem suave, mas fundamental da espiritualidade do Advento, que convida-nos ao amolecimento do nosso coração, para que possamos estar aptos a enternecer-nos como São Francisco de Assis diante do presépio de Nosso Senhor. Um instante de silêncio.